Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um programa Diz Aí. E já faço aqui o convite para você que nos acompanha ficar juntinho até o final, porque Deus quer falar ao seu coração. Nós temos um tema que a produção separou para a gente e será a pauta, né? O centro, onde vamos compreender qual que é a visão da Bíblia sobre esse assunto. Então, Deus quer falar ao seu coração, tem algo a ser ensinado, então já fique de coração aberto para tudo que será ministrado aqui hoje. Bom, antes de revelar aqui a convidada que vai participar juntamente comigo, não estou sozinha, ela vai acrescentar muito no programa de hoje e também antes de revelar qual que é o tema que será a pauta do programa de hoje, deixa eu passar algumas informações muito importantes. Começando com o nosso número de WhatsApp. É importante você salvar porque essa é a nossa linha de conexão. A gente quer ouvir o seu feedback, ouvir a sua opinião. E também, através desse número, você pode mandar pra gente a sua sugestão de tema. E a nossa produção vai ouvir e vai ser aqui, de repente, numa outra edição, vai ser o tema central e você poderá entender o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Entender de forma mais aprofundada. Também é importante que você pegue o seu telefone agora e abra lá no Instagram e você procure por @canal.cjc. E lá você vai conhecer um pouquinho mais do nosso perfil. Lá você vai conferir conteúdos exclusivos, tem enquetes lá nos nossos stories. Além de conteúdos exclusivos, nós sempre colocamos lá as novidades. Então, tudo em primeira mão. Você pode conferir por lá, combinado? Então, seja um seguidor do canal.cjc. E não somente este vídeo, né? Você que está no YouTube já está ciente, já está inscrito, mas tem pessoas que estão acompanhando pela televisão, querem rever esse programa ou conhecer outros temas, né? Aprofundar mais aí no conhecimento, no estudo da Palavra de Deus. Então, não perde tempo e seja também um inscrito do canal do YouTube, canal CJC Oficial. É importante que você ative o sininho, porque a gente sempre está subindo vídeos novos por lá. E aí, se você está com as notificações ali ativadas, assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado. Agora sim, você já está inscrito no YouTube, já está seguindo a gente lá no Instagram e salvou o WhatsApp nos seus contatos. Agora sim, podemos seguir como diz aí. E agora, posso revelar qual que é a convidada de hoje. A gente vai conversar sobre um tema muito interessante, mas eu quero dar aqui as boas-vindas. É a primeira vez que ela vem no Diz Aí, com muita alegria, com muita honra. Seja bem-vinda, Carol! Obrigada, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. A Carol é a esposa do pastor Igor, ele que Isso. está ali na região de Copacabana, né? Ela veio aqui nos prestigiar hoje. Olha só que alegria poder estar recebendo ela. E o tema, você gostou do tema? Acha que vai ser impactante para quem está assistindo? Sim, eu acho que é um ótimo tema, dá pra gente esmiuçar bastante coisa. Sim, nosso tema de hoje, você que está no YouTube já sabe. Quando você clica no vídeo, já está escrito ali embaixo, né? Mas quem está assistindo pela televisão, vou revelar agora para você qual será o conteúdo de hoje. Saia do meio da multidão. Olha só que tema legal, né? Aqui a gente pode ter várias vertentes e vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. De cara já é uma coisa, não é encarado como uma coisa boa, né, Carol? Estar no meio da multidão, fazer o que todos fazem, ou como a gente até conversava antes, né? Aquela pessoa que não quer seguir a caminhada com Cristo, quer ficar na multidão, só recebendo de Deus, enfim. A gente pode aqui falar de várias vertentes, mas a princípio, qual que seria o problema que você apontaria, o grande problema daquela pessoa que não quer sair do meio da multidão? O que ela tem a perder com isso? A pessoa que ela quer ficar ali no meio da multidão, ela tem o algo mais a perder, né? Porque a multidão, a gente via que durante a caminhada de Jesus, sempre existiam multidões que o acompanhavam. Né? Onde quer que ele estava, onde quer que ele estivesse, aquelas multidões o acompanhavam e o seguiam. Mas quem saiu da multidão e ousou ir um pouco mais além, recebeu um pouco mais. Então é aquele segundo passo, né? Muitos dos discípulos
o conheceram antes, mas eles saíram do meio daquelas pessoas que o apenas conheciam de ver e de ouvir falar, mas eles puderam conhecer o que é caminhar ao lado de Jesus. A multidão, quando está com Jesus, ela quer saber o que ela tem a ganhar com aquilo, né? Exatamente. Se é um milagre, se é ali o pão, o alimento, o que não é errado, porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Exatamente. Então, a cura, o alimento espiritual também está disponível. Mas não é só isso. Existe algo mais, como você falou. E quando essa pessoa não quer, ela acaba perdendo muita coisa. Quantos não estão perdendo, né, o chamado incrível que Deus tem para a vida deles porque não querem abrir mão? Ser discípulo também envolve abrir mão. Existem várias renúncias a serem feitas também, né? Talvez por isso que muitos não queiram ser discípulos, querem ficar ali isentos, só na multidão. Exatamente, porque a pessoa que ela está ali na multidão, ela está ouvindo, ela está recebendo, muitos ali receberam curas, muitos ali foram libertos, mas aquele algo a mais que é caminhar com Jesus e é renunciar, porque ele fala, né, que aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo. Então, esse negar a si mesmo, muitas vezes as pessoas não querem, mas essa é uma das principais coisas que nós temos a ganhar quando nós aceitamos a Cristo, né, o caminhar com ele, porque muito mais daquilo que ele tem a nos dar é aquilo que ele tem a fazer conosco quando nós caminhamos com ele. Então, muito melhor do que apenas receber é o caminhar, é poder ter essa comunhão, né? Poder servir também, porque os discípulos, quando eles estavam ali servindo ao lado de Jesus, eles não apenas estavam ali participando, como no caso da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Eles não apenas comeram daqueles pães e daqueles peixes, mas eles puderam servir, né? Eles puderam ali participar daquele momento. Então, quando eles contaram, né, para as pessoas, para os familiares, talvez, eles puderam dizer, olha, eu não apenas comi daquele milagre, mas eu pude participar daquele milagre, eu fiz parte daquele milagre. E isso eu acho que é muito mais importante do que qualquer coisa que nós venhamos a receber, né? Até falando de um exemplo natural, né? Eu estava acompanhando um pouquinho sobre gratidão e sobre você se doar ao outro também, você ser generoso e naturalmente falando, você ajudar o próximo já faz um bem para você, você já se sente ali, sente uma satisfação, se sente bem com isso, né? E quando nós levamos isso para a Bíblia, isso é um significado muito maior, porque nenhuma renúncia passa desapercebida. Tudo que a gente faz, isso é registrado. Deus está observando aquilo e juntamente com aquilo vem uma recompensa. Pode não chegar aqui nessa terra, de repente, mas lá no céu vai ter o galardão, né? Então, essas obras vão nos acompanhar e tudo que a gente faz, tudo que você renuncia, todo preço que você paga aqui, existe uma recompensa. Como falei, você pode estar desanimado porque você não está vendo isso agora, aqui, nesse plano, mas lá, na eternidade, existe galardão e a sua recompensa está ali, guardadinha, preservada, né? E conforme a gente vai se doando mais, a gente só vai aumentando também esse tesouro, né? Porque as obras, nesse sentido, também são muito importantes, né? Exatamente. E é uma satisfação, né? Você poder servir, porque a palavra fala que com o consolo que fostes consolados, consolará muitos. Então, eu creio, né? Eu já passei por isso, de ter passado por alguma situação na minha vida, alguma luta, alguma batalha, e aí eu vi uma pessoa passando pela mesma coisa que eu passei e é uma satisfação você ver que você pôde ajudar, né? Porque muitas vezes quando a gente está no meio da luta, a gente está no meio da tribulação, parece que aquilo não vai ter fim, aquilo não vai acabar, aquilo não vai ter solução, e aí você passa por aquilo. E eu acho que a cereja do bolo é quando você não só passou, como você pode agora ajudar outras pessoas. Então isso é muito importante e é muito bonito. Você sabe o caminho das pedras ali, aí você consegue ajudar aquela pessoa que, de repente, como você disse, está enfrentando a situação, você não enxerga a saída. Não enxerga. Você está no meio ali da confusão, no meio da tormenta, você não vê uma luz, mas é alguém que já passou por aquilo e venceu, pode te ajudar. Realmente uma satisfação sem igual. E continuando aqui o nosso assunto a respeito de multidão, tem um texto que eu gosto bastante que fala dessa renúncia e fala muito desse relacionamento com Deus, né? Dessa comunhão com Deus, que é lá de Êxodo 20, você deve conhecer, no versículo 18 ao versículo 21, que diz assim, ó, E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. Moisés estava descendo do monte. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe.
Aí no versículo 19, e disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o temor esteja diante de vós. Aí que ele continua, mas a parte que me chama a atenção é o versículo 19, porque você vê que o povo não queria que Deus falasse diretamente com eles, porque eles sabem que quando a gente chega na presença de Deus, o eu morre. Sim. Alguma coisa dentro de nós morre. E o povo queria que Moisés pagasse esse preço. Sim. Que ele fosse lá, que subisse o monte, que ficasse dias ali com o Senhor e que ele viesse contar as novas que Deus tinha para o povo. Mas o povo não queria pagar o preço. Então a multidão tem essa característica, não quer renunciar, não quer abrir mão e acaba perdendo muito com isso. Né? A gente tem uma frase muito conhecida no meio cristão que fala que a árvore ela não come dos seus próprios frutos. Né? Aquilo que a gente faz é para ser bem para o próximo também. Então, dentro daquilo que você falou, a gente precisa ter essa satisfação de ter esse coração em ajudar o próximo. Porque, primeiro de tudo, que é o texto que eu li aqui, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. E buscar ter essa comunhão com Ele, que ninguém vai poder fazer por nós, né? Tem gente que tenta terceirizar e isso não vai dar certo de forma alguma. Você vai estar ali não sendo alimentado de uma forma integral, porque tem coisas que Deus quer falar somente com você, segredos que Ele quer revelar somente para você. E o segundo é você amar o seu próximo como a ti mesmo, ou seja, você entender que existe uma bênção maior em você abençoar o outro, né? Mas bem-aventurada coisa é você dar do que receber. Então são esses dois caminhos que a multidão muitas vezes não se liga, terceiriza a sua comunhão com Deus e também não está ali feliz e contente em ajudar o seu próximo, ela quer só receber, só quer para si. Bom, seguindo aqui na nossa conversa de hoje, né? A gente está falando aqui sobre muita coisa e eu queria entender qual outra diferença, né? A gente já falou aqui sobre a renúncia e o amor ao próximo, mas a multidão teria outras características, por exemplo? Olha, eu acho que a multidão a gente também pode levar para o lado do mundo, né? Que a Sim. multidão, que a maioria, digamos assim, né? Muitas pessoas estão nesse meio, digamos assim, secular, né? No meio que a gente chama na igreja, no mundano, né? E existe algo que muitas vezes a gente tem que talvez, hoje em dia com a rede social, né? Com a internet, a gente vê ali que todo mundo segue um padrão. Quando você olha aquele buscar, né, explorar do Instagram, você vê que as coisas estão, às vezes, até na mesma paleta, porque é aquilo que está na moda, é aquilo que está em alta. Que está todo mundo fazendo, que tá né? Exatamente. E como nossas mães já diziam, acho que toda mãe já falou, você não é todo mundo. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Que muitas vezes, o que todo mundo está fazendo, eu acho que, às vezes, o cristão ele tem que ter o pé atrás. Se todo mundo está fazendo, então, peraí. Porque nós fomos chamados para sermos separados. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Santo significa isso. Exatamente. Santo significa isso, significa separado. Então, se está todo mundo fazendo e você está ali, então dá, né? Analisa a situação com calma para ver se você não está indo com o mundo, né? Se você não está seguindo aquela maré. E a gente tem que andar na contramão do mundo. É algo que né, a maioria dos cristãos já ouviram falar. A gente tem que andar na contramão. O que é um desafio também, né? Porque é o tempo todo. Exatamente. Porque na rede social é tudo, né? É a maneira de falar, né? Porque hoje a internet, a rede social, ela tenta nos moldar em tudo. Nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, o nosso Séries, novelas, a tudo. mesma músicas. Exatamente. Tenta moldar, né? E doutrinar, e nos doutrinar de uma forma que muitas vezes, e é sutil, muitas vezes aquele comportamento, aquela atitude, né? Aquela maneira de se vestir, aquela maneira de se pensar, é sutil, né? As coisas são bem sutis e se nós não estivermos atentos, a gente acaba, né, indo nessa maré e a gente tem que tomar esse cuidado também. É um funil, eu estou percebendo aqui, né? Vem de mundo, onde todos nós ali estamos na condição de que não conhecemos a Cristo. Depois a pessoa começa a caminhar com Deus, começa a receber mais de Deus. Aí ela vira a multidão que acompanhava Jesus. Mas, além disso, nós temos os discípulos, né? Sim. Então, a gente tem aqui vários entendimentos dentro desse tema. Não fique no meio da multidão. É preciso que você saia, que você rompa com a multidão, porque Deus tem coisas extraordinárias que só vão acontecer quando você romper.
Já falamos aqui sobre alguns dos sentidos, né, das interpretações que podemos ter dentro desse tema. O primeiro, de mundo, você sair do mundo e realmente começar a caminhar com Cristo, abrir mão das velhas práticas e ir em direção a uma novidade de vida, uma nova criatura. Mas além disso, sim, tem como você ir mais profundo na sua vida com Deus. Depois da multidão, a gente encontra ali mais um tipo de funil, que são os discípulos, e também tratamos desse tema, de sair do meio da multidão e começar a ter uma vida pessoal com Cristo, uma vida de renúncias, de viver em prol também do próximo. E aqui nós vamos continuar abordando este tema e antes de irmos para o caso, Carol, eu queria trazer aqui mais um entendimento dentro desse tema que eu acho bem relevante para a gente. Você citou, né, no caso de ir na contramão do mundo, não fazer o que eles estão fazendo. E ampliando isso e trazendo dentro do contexto cristão, a gente pode entender que mesmo dentro da igreja tem muita gente fazendo o que todo mundo faz. Sim. E acaba tendo os mesmos resultados também. Acaba não tendo um crescimento na vida. E eu não digo nem tanto para o discípulo, né? Mas mesmo as pessoas que estão caminhando agora com Cristo, né? E aí um exemplo que me vem ao coração é da mulher do fluxo de sangue. Por quê? Eu até separei aqui, acho que é Marcos 5, no versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aqui a gente vê que ela ouviu a fama de Jesus, como muitos ouviam, e de repente continuavam aonde estavam. Ou muitos ouviam e tinham a mesma atitude no sentido de ir saber quem é. Mas ela, além disso, teve uma atitude a mais. E foi isso que gerou a cura nela, né? Essa fé que ela teve de ouvir isso, gerar fé no coração, ela se lançar e tocar nas vestes de Jesus. O que era algo muito ousado, porque o fluxo de sangue tornava ela uma mulher considerada impura, então ela não podia tocar. E ela toma essa atitude de fé realmente e ali acontece a cura. O sangue que ela estava ali vertendo foi totalmente estancado. Então ela fez algo que ninguém estava fazendo. Exatamente. E isso foi o que gerou um crescimento, uma mudança na vida dela, né? Sim. E o que Deus traz ao meu coração a respeito também dessa passagem é que para ela tocar em Jesus, ela teve que se esforçar um pouco mais. Porque não foi só um simples andar e tocar. Ela teve que passar pela multidão. Ela, né, aquela multidão, até Jesus mesmo fala, os discípulos falaram, a multidão te aperta. E você pergunta quem te tocou, porque era uma multidão. E a multidão, ela faz, né, uma barreira física. Ela teve que ali desbravar. E ela já devia estar muito fraca, exatamente, né? Quantos anos já perdendo ali sangue. E ela teve que fazer aquele pouco a mais, né? A palavra fala que a fé sem obras é morta. Então não adianta você apenas dizer que crê, mas você tem que, né, ir atrás, você tem que ter aquela atitude de fé, né? E ela teve essa atitude de fé, não apenas de crer que Jesus podia fazer, mas de percorrer o que ela tivesse que percorrer, né? Ultrapassar o que ela tivesse que ultrapassar para poder alcançar aquilo que ela precisava. De repente você não alcança resultados na sua vida porque você tem feito aquilo que todo mundo faz. Essa mulher fez além, não só ouviu falar e não só caminhava com Jesus e nada acontecia, ela só estava ali acompanhando ele, não. Ela buscava por mudança, como você falou, teve uma atitude. É isso que vai fazer diferença. E o que eu falei no início, sempre há um nível além. Ah, mas eu já sou um discípulo, já me esforço muito. Ainda tem um nível a mais. Sempre existe ali um pouquinho mais profundo. E você pode não só conhecer, mas a palavra diz para você prosseguir em conhecer. Sempre existe um próximo nível para você alcançar no Senhor. Bom, vamos para o caso? Preparada? Quem mandou pra gente foi o João e ele escreveu assim: me chamo João, sou um jovem de 22 anos, estudante de engenharia em uma grande universidade. E desde pequeno nunca gostei de chamar a atenção para mim e preferia tomar atitudes que me permitissem me integrar no grupo sem ter muitas dificuldades no ambiente escolar e social, por exemplo. Nos últimos meses, comecei a sentir um vazio. Mesmo orando e buscando o Senhor, sinto uma falta de propósito em minha vida. Apesar de estar sempre rodeado por colegas e amigos, eu me sinto muito sozinho e insatisfeito com o caminho que eu estava trilhando e percebi que as minhas escolhas acadêmicas e profissionais não eram realmente minhas, mas sim uma tentativa de atender às expectativas dos outros e seguir o que a maioria dos meus amigos e colegas estavam fazendo. E ele pede uma orientação. Diz aí, Carol.
Então, nesse meio profissional, né, às vezes a gente tende a ir, né, a talvez o mais fácil ou aquilo realmente que todo mundo faz, né? Muitas vezes é uma característica também da multidão, às vezes é o medo, né? O medo de ser diferente, o medo de fazer algo novo. Então, eu penso que nessa área profissional é algo também que a gente precisa colocar diante de Deus, né? Orar, né? Buscar no Senhor, pedir a Deus uma orientação daquilo que Ele pode fazer e Ele pesquisar, né? Procurar dentro da área dele, ver aquilo que realmente vai trazer alegria para o coração dele, né? Porque muitas vezes muitas pessoas, né, às vezes por necessidade, né, a gente entende, às vezes elas trabalham e exercem determinada função porque aquilo é o mais cômodo ou é aquilo, muitas vezes, que ela teve a oportunidade de alcançar, mas eu creio que Deus tem algo melhor, que Deus tem algo específico para aquela pessoa, se ela buscar no Senhor. Então, eu creio que ele tem que ver aquilo que realmente vai trazer para a vida dele, igual ele falou, né? Que ele se vê um pouco sem propósito. Então, ele tem que buscar, né, procurar entender realmente qual é o propósito dele, né? Em qual área, né, da engenharia, em qual ramo da engenharia ele vai se sentir melhor e vai ver que o potencial que ele tem vai ser melhor empregado. Então, eu creio que se eu tenho um conselho para dar para ele é esse: busque no Senhor, porque o Senhor, ele tem uma resposta para todas as coisas. E a paz é o juiz do nosso coração. Então, eu creio que o Senhor vai trazer uma paz no coração dele, ele vai entender qual é o caminho certo que ele tem que trilhar. E o cuidado também para não ficar se amoldando no propósito do outro. Exatamente. Porque, de repente, aqui onde você trabalha, você convive com pessoas que estão muito felizes, né? Demonstram até uma facilidade em fazer aquela função e às vezes você quer viver aquele propósito. Sim. Eu não sei, você orando ao Senhor pode ser que mude da água para o vinho, até o curso, eu não sei, porque Deus vai falar ao seu coração, mas não queira viver o propósito do outro, né? Deus tem algo específico para você. Você prefere ser uma cópia mal feita ou a sua melhor versão, aquilo que Deus desenhou para você? Deus tem algo único e exclusivo para você. E como falamos no início, Deus quer revelar segredos específicos para você. Claro, Deus vai falar através do pastor, Ele vai falar ali através de profetas, de pessoas com quem você vai se aconselhar, né? Profetas que falam aquilo que falam, que são boca de Deus. Sim, mas Deus quer falar com você, no seu devocional, no seu tempo que você tira. E aí a gente já faz aquela reflexão, né? Sim. Como é que tá o seu tempo com Deus? Sim. Quando que você tira para ler a Bíblia, para orar? Porque você é casada, você fala com o seu marido todos os dias. Sim. Não é? É estranho um dia vocês não se falarem. É algo inerente do relacionamento, né? Exatamente. Você tem um relacionamento com uma pessoa, ela mora ali com você. E como é que eu vou ignorar a presença dela? Não. Como, gente? A conversa, né, a oração são semelhantes ali, sim, até porque você não está falando sozinho. Deus vai falar algo com você também. Você vai ler ali a palavra e Deus vai falar com você através da palavra. Então, de repente, você está perdido na sua identidade, no seu propósito, por falta de gastar tempo nas Escrituras também, né, e de se doar para o Senhor. Porque, como você falou, Ele vai dar paz no seu coração. E é incrível, porque só quem já sentiu isso... Sim. Às vezes você está num lugar que tem tudo para dar bom, com todo mundo dá bom, até com você, mas o seu coração não está em paz. Parece que você sente, sei lá, uma tormenta dentro do seu coração. Não é para ir para aquele caminho, é isso. A paz é o juízo, então é ela que vai, no caso o Espírito Santo, por meio da paz, vai te dar esse direcionamento. Bom, vamos continuar aqui? Tá gostando? Eu quero entender, além desse, por exemplo, que nós conversamos aqui dentro do caso, que tipo de barreiras estaria impedindo essa pessoa de romper? Ela permanece na multidão porque tem várias barreiras, ou ela mesma coloca aquelas barreiras, né? Mas aquilo impede que ela rompa. Que tipo de barreiras seriam essas? Então, eu até citei a questão do medo e eu acho que muitas vezes as nossas correntes... são correntes que nós mesmos nos colocamos, né? Às vezes algum tipo de
de trauma ou algo que a pessoa passou na vida dela, ou alguma coisa que às vezes nem ela entende, né? Porque tem coisas no nosso coração que às vezes só Deus enxerga e nem mesmo nós conseguimos entender o que, né, qual é a raiz daquele sentimento, qual é a raiz daquela atitude realmente, e o Espírito Santo ele pode nos revelar isso. Então eu creio que muitas vezes é algo interno que a pessoa tem, né? Pode ser um medo, uma insegurança. Uma insegurança, né? Ela acha que ela não vai conseguir, ela acha que ela não tem capacidade para aquilo. Então eu acho que muitas vezes são as multidões, né? As nossas multidões dos nossos pensamentos, né? Muitas vezes os nossos preconceitos que nos impedem de avançar, nos impedem de alcançar algo novo. Perfeito. Carol, muito obrigada por tudo que você acrescentou aqui no programa de hoje, falando aqui, né, de como a gente pode romper a multidão, porque é importante que você saia desse estágio, né? Se a gente for olhar para Abraão, por exemplo, ele só viveu a promessa do Senhor quando ele saiu da terra onde ele estava, onde ele deixou ali o passado para trás, de repente uma insegurança, porque ir para um lugar onde você não conhece, você não sabe nem aonde que é o destino, né? Mas ele obedeceu e ele saiu, então que você possa também ouvir a voz do Senhor que diz para você romper, sair desse lugar e buscar algo novo, buscar a novidade que o Senhor tem para você. Carol, antes da gente finalizar, eu quero que você passe aqui o endereço do pastor Igor, né, seu esposo, está ali na região de Copacabana. Então, qual que é o endereço, os cultos de domingo e também durante a semana e os horários, por gentileza? Então, nós estamos situados lá em Copacabana, Avenida Atlântica, o número é 3.806 e a gente está ali na antiga Galeria Alaska. Então é bem fácil de você achar. A igreja ela fica próxima do posto 6, ali no Forte de Copacabana. E você é o nosso convidado, esteja conosco em uma das nossas reuniões. Aos domingos, nossos cultos acontecem às 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 18 horas da noite. E são sempre cultos muito especiais, com louvor, com adoração e principalmente a palavra do Senhor, que é aquilo que nos norteia, é aquilo que nos orienta. Durante a semana, os nossos cultos são às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 17 horas da noite. Você é o nosso convidado. Perfeito, Carol! Muito obrigado. Manda um abraço, pastor Igor. Manda um alô ali pra ele. Pessoal de casa, muito obrigado. Você que ficou com a gente até aqui. Deixo aqui o meu grande abraço e já te adianto que romper com a multidão não vai ser fácil. Pode ser um desafio. Entenda que mesmo que você caminhe sozinho, aparentemente, Deus está com você. Porque muitas pessoas não vão querer ir aonde Deus quer te levar. Então esteja preparado. Pode não ser fácil, mas se Deus está com você, meu filho, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, tá bom? Fica aqui o meu abraço. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!